Salve telanautas, bem-vindos de volta, eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui com mais um ranqueando, dessa vez da franquia Exterminador do Futuro. Eu pretendo trazer essas 4 franquias, o Exterminador do Futuro, o Robocop, o Alien e o Predador. Que desde que eu era garotinho eu achava que esses 4 personagens funcionavam perfeitamente junto uns dos outros. Quase como se fosse um crossover encomendado, onde talvez o Robocop fosse meio convidado especial porque eu gostava muito. Mas pra mim fazia todo sentido. Então o que acontece é o seguinte, galera. Vamos seguir esses minutinhos aí de modo bastante informal, já que as semanas andam meio fraquinhas com o material que eu costumo fazer review, e a vida também anda jogando umas cargas meio pesadas, então de vez em quando eu tenho que aproveitar um tempinho para poder fazer uns vídeos e vir fazer conteúdo para interagir com vocês e me divertir um pouquinho também, que eu também sou filho de Deus. Ele meio que nega, mas é verdade, eu sou filho do cara. Então a gente vai seguir aqui da seguinte forma com esses rankings que eu coloquei. Essencial, mantém o fã feliz, podia ser melhor, que diabos foi isso e que vergonha. Então eu vou colocar aqui algumas produções, nem todas são exatamente filmes, mas eu vou explicando. O que talvez eu faça é falar um pouquinho a respeito de cada um e depois de colocar numa categoria, até pelas conclusões que eu vou chegando, eu talvez mude essa categoria. A ideia é ver se vocês aí de casa concordam comigo e a gente segue com esse negócio aqui que, como eu já falei no vídeo anterior, não leva ninguém a nada, mas é divertidinho. Então, vem com o tio Heitor. Evidentemente a gente tem que começar pelo começo. Então a gente vai falar sobre o Exterminador do Futuro original, que se não fosse esse, não tinha todo o resto. Então, por mais que ele tenha sido feito lá numa condição onde o James Cameron ainda não contava com tudo o que ele viria a contar depois, tendo se transformado inclusive meio que num criador de novas tecnologias para o cinema, para Hollywood, onde ele inventa e depois o resto da galera vai lá e meio que pega com ele para fazer do seu também, a gente tem esse filme que é um dos clássicos do cinema de terror com ficção científica, onde ele é extremamente feliz contando uma história que naquela época ainda não estava batida, vejam vocês, porque é já meio velhinha. Se você é muito novinho e tal, para você esse assunto já foi batido a exaustão, mas naquela época era novidade, então ele tem um baita de um mérito. Eu vou colocar esse filme como sendo essencial. Tava para ser diferente? Acho que não, né? Então o que acaba acontecendo? Esse cara fez sucesso suficiente para anos depois garantir uma continuação. E aí, meus amigos, a gente tem que conversar o seguinte. Se nesse primeiro filme ele criou a coisa de um jeito onde a ideia era as máquinas temendo perderem a guerra para os humanos porque tinha um cara que era muito sagaz, chamado John Connor, e que já tinha entendido como derrotar elas lá no tempo delas, eles resolveram meio que tentar fazer a coisa de forma retroativa, impedindo o problema de nascer para que eles pudessem simplesmente se dar bem, as máquinas, lá no futuro. Então eles mandam um exterminador matar a mãe do carinha que ia vir a ser o John Connor. Que esse, por sua vez também, como é safo pra caramba, conseguiu mandar um outro carinha. Dessa vez para proteger ele, que é o Kyle Reese. Então quando chega no segundo filme, basicamente a ideia seria, vamos fazer uma repetição da fórmula, e aí eles conseguem subverter a coisa, porque, de novo, quando estava no segundo filme, a coisa ainda não estava batida. Então quando você vê o Exterminador chegando, todo mundo fica com medo dele, você descobre que dessa vez, o Exterminador, que não é o mesmo do primeiro, mas é um modelo similar, igual ao do primeiro filme, tá lá para proteger ele de uma outra ameaça ainda mais complicada. Porque dessa vez o robozão do mal é um robô de metal líquido que consegue mudar de forma e passar até nas frestinhas das portas. Então a coisa é pesada. Num dos maiores, se não o melhor filme de ação de todos os tempos, discutivelmente. Mas é muito bom, até hoje.
mesmo tendo sido feito no comecinho da década de 90. Esse, meus amigos, ficou até tão melhor do que o primeiro, que ele não tem como estar em outra categoria senão a de essencial também. Vejam vocês, porque ele é realmente incrível, passa fácil naquela regra de não assista filmes antigos porque você vai se decepcionar. Esse daqui eu consigo assistir quantas vezes forem. E inclusive fez sucesso o suficiente para a galera da Universal ter chegado no James Cameron e encomendado um passeio de parque que misturava teatro com gravação dos atores, numa coisa onde você entrava, sentava e se divertia com o que estava acontecendo à sua volta. Vou deixar claro que eu nunca tive a experiência de ir lá ver isso, mas eu vi todos os vídeos e making-offs que vazaram que é possível de você assistir sem estar presente lá, fisicamente. Então é óbvio que o que eu vou dizer é uma opinião embasada naquilo que sai do meu bumbum. Mas vou confiar na palavra de amigos que tiveram a chance de estar lá e que voltaram com aquela explosão mental de foi incrível. Só lembrando que não é canônico, porque na verdade para poder fazer esse passeio eles dão uma forçada na barra de uma forma onde a historinha dessa coisinha que eles fazem ali para você ter um esticadinho, um puxadinho do segundo filme vai contra qualquer evento que acontece no filme de uma forma que não se encaixaria. Mas como tem viagem no tempo, a gente faz de conta que aceita, porque dessa vez a galera vai pro futuro enfrentar a Skynet lá. E eles apresentam inclusive algumas boas ideias, sendo essa a primeira vez que a gente vê os caras viajando pro futuro, onde eles ignoram completamente o lance de que você tem que chegar do lado de lá peladão, mas é onde eles começam a apresentar, por exemplo, alguns modelos de Hunters Killers que já vem a lembrar bastante do que hoje em dia a gente vê nos nossos drones. Então, só de ver aquilo, na época eu achei muito bacana. Queria ter muito estado lá e visto a coisa acontecer, porque acho que ia ser animal. Esse aqui, eu vou fazer o seguinte, é aquele tipo de coisa que mantém o fã feliz, principalmente o fã que conseguiu tá lá para assistir, né? Que eu mesmo não fui, mó triste. E esse lance dos caras não quererem largar o osso, porque eles sabem que a história, por mais que comece a ficar batida, tem fã com atenção o suficiente para querer garantir e justificar o ingresso, os caras foram querer dar uma esticada. Dessa vez, o James Cameron não ia estar envolvido, mas ele deu a benção dele pro Schwarzenegger. Vai lá ganhar teu dinheirinho, cara. Vai lá trabalhar, vai fazer o teu. Inclusive era para ter a volta, o retorno do Edward Furlong, como o jovem John Connor. O problema é que o carinha, comemorou demais, inclusive com drogas, sendo que isso daí ia contra o contrato e aí ele tomou na testa, tendo perdido o papel para outra pessoa que se deu melhor que ele, apesar do filme não ser lá aquelas coisas. Mais uma vez, repetindo a fórmula de um vem para matar a galera. Dessa vez, não exatamente John Connor, já que ele conseguiu fugir da grade do sistema e meio que está invisível. Lá no futuro, a Skynet não sabe do paradeiro dele, então eles criaram a coisinha interessante de que, na verdade, a Terminatrix, que é a primeira vez que a gente vê um exterminador de um modelo feminino, vindo para tentar justamente sabotar o cara, porque você só é um líder quando você tem bons liderados do seu lado. E aí ela vem para justamente matar os tenentes dele. Calha dela encontrar com ele no caminho, mas se não encontrasse, a missão dela era essa do mesmo jeito. E aí a gente acaba vendo que a Kate Brewster, que ele já devia ter conhecido lá no segundo filme, ou um pouquinho antes do segundo filme começar, só vai ser reencontrada por ele depois, eles já estão ali meio jovens adultos e tal, e é justamente o pai dela que está dando continuidade, dessa vez no exército, para aquilo que estava antes sendo feito na Cyberdyne. Então a gente vê ali uma certa continuação, onde evitar o dia do julgamento é impossível, é uma coisa que só pode ser adiada. Mas a fórmula repete muito do mesmo e eu acho que esse filme, por mais que tenha tido bons momentos, bacanas, interessantes e tudo mais, faltou a mão do James Cameron, né, que era o pai do projeto, para poder dar o tom
que desse uma cola, uma liga para fazer a coisa se manter meio que nos trilhos daquilo que a gente estava vendo antes. E aí eles resolveram tentar enfiar umas piadocas, cair lá, com umas ceninhas que até deveriam ter sido divertidas se as piadas tivessem sido bem contadas, mas não chega necessariamente a ser o caso. Então eu diria que esse filme podia ser melhor, mas, levando tudo em consideração, eu até acho que ele mantém o fã feliz, vai. Levando em consideração que os direitos autorais passaram de mão em mão com a venda de uma companhia para outra, quando algumas delas estavam chegando na época de tentar e de repente estavam vendo que estavam mais falindo que outra coisa, tinham que ter alguma espécie de resgate financeiro, o negócio foi acabar caindo na mão de uma galera que resolveu aproveitar o negócio em tom de série. Isso foi antes do quarto filme, quando eles fizeram as crônicas da Sarah Connor. E aí eles meio que ignoraram o terceiro filme e fizeram um negócio onde até tem exterminadora feminina, dessa vez até melhor aproveitada do que no terceiro filme, numa série que tem essas duas coisas juntas. Tem tempo o suficiente para contar boas histórias, que em um filme às vezes não dá, você tem que fazer as coisas amarradas de um jeito onde você simplifica muita coisa e direto ao assunto se você quiser ter a chance de contar algo épico. Numa série você consegue passar mais tempo com os personagens, desenvolvendo eles melhor e aquele negócio todo. Mas tem o outro lado, que também é o lance do orçamento. De repente, todo o orçamento que eles colocaram na série inteira, os seus 30 e tantos episódios nas duas temporadas, é gasto de uma vez só, numa tacada só, quando se faz um filme. Então você consegue contar algo muito mais convincente, inclusive do ponto de vista dos efeitos especiais. Mas não só isso, o geral. Então o lance essa foi uma série que conta coisas muito bacanas no período em que a Sarah estava sobrevivendo com o John e tentando justamente transformar ele no tal líder da resistência cabulosão que todo mundo sabe admirar lá no futuro, mas que ainda não era. Nesse momento era só um pivete mesmo, que de repente até é meio chatão. Mas parte da graça da série era você ver ele recebendo lições através de tentativa e erro, às vezes confiando demais em alguém, descobrindo que ele precisa segurar um pouco a onda, às vezes o contrário, às vezes saber que ele precisa aprender a delegar e tudo mais. A história conta coisinhas de como aquilo que foi abandonado com a morte do Miles Dyson lá no segundo filme acabou tendo continuidade na mão de outras pessoas. Então eles vão jogando pistas e migalhas numa coisa que fica talvez até meio que para um lado mais detetivesco, o que não é incomum quando você pega um herói ou super-herói e meio que transforma em série de TV, que não dá para ficar ele usando os poderes o tempo inteiro. Então parte do que acontece para caber no orçamento de série é você ter que fazer ele investigar coisas, acabar interagindo com pessoas, fazendo amizade, mentindo para um, se escondendo de outro, até que ele consiga ir costurando o caminho para chegar aonde eles querem. O lance todo eles estavam fazendo essa série com a intenção de contar coisas que seriam derivadas do segundo filme, então eles achavam que tinham o terreno livre pela frente. E aí eles acabam tomando algumas atitudes que eram muito interessantes do ponto de vista do se eles chegassem aonde eles queriam chegar, tinha sido realmente divertido. O problema é que a série foi cancelada no final da segunda temporada, num momento onde você se pergunta, e tudo isso pra quê? Mandaram o John pro futuro. De certa forma, meio parecido com o que acontece no passeio da Universal, mas completamente diferente. E aí a série é encerrada e a gente não sabe de mais nada. Podia ter sido muito bacana, mas os fãs da série acabaram ficando meio órfãos. Muito triste isso. Então eu diria que essa série é uma série que podia ter sido melhor porque ela necessitava de um pouco mais de orçamento. Mas até a escolha dos atores não foi ruim. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, só para não dizer que eu não falei das flores, é que os caras seguiram por um caminho que é completamente compreensível, mas um pouquinho questionável, que é justamente o lance de que todo mundo na série é bonitão.
A Sarah Connor é bonitona, o John Connor é bonitinho, a minazinha que gosta dele é bonitinha, a Exterminadora é bonitinha, o tio dele é bonitão e por aí vai. Até o cara do FBI. Até os bandidos que aparecem. Tudo sarado, tudo aqueles caras com baita de um corpão. É mais fácil vender uma série para uma audiência quando você tem um elenco atraente? É. Mas às vezes eu fico me perguntando se precisava disso tudo. Porque fica meio um desfile de moda ali. Lembra um pouquinho coisa da CW e a gente viu aonde chegou o universo da DC, para aqueles lados lá, né? Eu, de qualquer forma, vou dizer que essa série mantém o fã feliz, mas podia ser melhor em alguns aspectos. E aí a gente chega na primeira versão da franquia, onde os caras tentaram inovar em alguma coisa, mas meio que se manter o mais grounded, mais pé no chão possível, com o quarto filme, onde eles fariam uma certa inversão, onde ao invés de ter uns caras do futuro vindo para matar e para defender alguém no passado, a gente tem um cara do presente que acaba de alguma forma indo pro futuro interagir com os caras. Não é bem isso, não chega necessariamente a ser viagem no tempo, mas a gente vê que a coisa da máquina, na verdade, vai. E aí a gente chegando lá, vai ter ele interagindo com John Connor, com Kyle Reese, e vai ter toda aquela questão de manter a timeline, sendo que o John sabe a importância do Kyle e o outro cara que tá lá, o Marcus, meio que tá perdido no rolê. O filme tenta se justificar em termos de o porquê que eles contaram a história daquela forma, sendo que é uma guerra no futuro, porém um futuro um pouquinho anterior àquele futuro com os Série 800, os Hunter Killers aéreos e terrestres da forma como a gente vê bem no comecinho desde o primeiro filme, e também quando eles retratam essa guerra nas outras produções até então, seria um pouquinho menos de tecnologia, mas ainda assim eles usaram isso como desculpa para mostrar outros modelos de exterminadores, máquinas de todos os tipos, inclusive algumas aquáticas, o que foi bastante interessante. Coisas que a gente só tinha visto serem citadas anteriormente, como por exemplo o T-600, que ainda não tem carne viva em cima do endoesqueleto, sendo que isso faz com que ele seja muito mais facilmente integrado em grupos de humanos e se infiltre para matar todo mundo. Esses modelos mais antigos ainda tinham uma pele de borracha, eram meio desajeitados, fáceis de detectar, e é basicamente algumas das coisas que a gente acaba vendo aqui. Foi a primeira vez que o Schwarzenegger não participou e aí botaram lá um dublê digital de borracha. Mas basicamente é isso. Foi um filme que tinha a intenção de começar uma nova trilogia, mas meio que despencou na bilheteria e acabou ficando por isso mesmo. Então esse, por mais que tenha bons elementos, eu até acho que ele diverte o fã em muita coisa. Ele podia ser melhor. Infelizmente, a gente, obviamente, acaba chegando no quinto filme. Lembra quando eu falei que os direitos autorais ficavam pulando de mão em mão e aquele negócio todo? Pois é, dessa vez eles chegaram na mão de um cara que tem vontade de fazer as coisas como um verdadeiro fã na franquia. E aí ele acaba tendo bala na agulha o suficiente para conseguir errar múltiplas vezes. É claro que eu estou falando do dono da Skydance. E aí a gente chega lá e vê ele fazendo a tentativa, veja, de uma nova trilogia, quando ele coloca o Terminator Genesis para fazer essa tentativa de abrir esse mercado, inclusive com a intenção de trazer, vejam, uma nova série. O lance todo é, esse quinto filme já vai mostrar uma parte da guerra muito mais próxima, lá daquela guerra futurista, com aqueles lasers roxos e tudo mais, muito mais reconhecível. O problema todo é, eu achei que eles tiveram sérias más escolhas de casting, e a história do filme, por mais que tenha seguido por um caminho muito cheio de potencial, abrindo inclusive o leque das perguntas de, puxa vida, mas quando a gente fala sobre viagem no tempo, você não acaba gerando automaticamente, a cada vez que você muda o trilho do trem para uma linha alternativa, você não cria um universo paralelo, não existem coisas coexistindo de forma simultânea e tal. Esse filme é a primeira vez que eles dão uma lambida nessa ideia.
Mas de qualquer forma, por mais que ele tenha plantado ótimas ideias e tudo mais, o desenvolvimento dele, inclusive com as péssimas escolhas em relação aos dois vilões, sendo que eles resolveram que um dos vilões ia ser justamente o John Connor, dessa vez transformado no T-3000, pelo T-5000, que na verdade é a Skynet encarnada. Sem carne, mas encarnada. Os caras conseguiram fazer um filme com muito potencial, mas que pegou as gracinhas idiota do terceiro filme e elevou a enésima potência numa coisa que só teve bom mesmo o potencial. Então, para muitas dessas coisas eu acabo perguntando: que diabos foi isso? A gente chega no sexto filme, aonde mesmo independentemente do fracasso do quinto, o cara chegou e falou: não tô pronto para largar o osso ainda não, vamos fazer mais um. E aí ele foi, trocou uma ideia com o James Cameron, que dessa vez esteve envolvido de forma mais presente do que antes, mesmo não tendo dirigido. E aí ele deu a benção dele para uma série de coisas, revisou o roteiro, aquele papo todo, apesar de não ter se dado lá tão bem com o diretor, tiveram os atritos deles e tudo mais, mas de qualquer forma fizeram um filme que também ignora tudo que vem depois do segundo. Porque, vamos combinar, né? De essencial mesmo, até agora a gente só teve o 1 e o 2, então vai ser comum os caras fazerem essa coisa de tentar linkar justamente aonde estava dando certo. O problema todo é, eles resolvem fazer a coisa de uma forma onde eles meio que seguem a formuleta de um vem para ajudar, o outro vem para desgraçar com tudo, tentando renovar o plano de fundo usando um pouquinho da ideia que foi deixada no filme anterior de que mudanças fortes o suficiente podem mudar para uma linha do tempo alternativa. Linha essa na qual o John Connor não é mais o alvo porque ele simplesmente nem existe mais. A gente vê que o lance de deixar a responsabilidade de enfrentar os nossos problemas está muito mais nas nossas mãos e alguém vai ter que liderar essa bagaça. E dessa vez é a minazinha lá. Então esse filme também traz algumas coisas muito interessantes. Achei ele inclusive bem melhor do que o quinto filme, mas parece que atender gosto de fã é tão complicado que mais dessa vez a galera resolveu taxar o filme como lacração, porque ele basicamente tem bastante força feminina na história, e eu acho que esses pseudo-machinho em casa que assistiram e acharam que o filme era ruim por causa disso, tem que rever os seus conceitos. Só acho. De qualquer forma, esse filme, eu diria que ele podia ser melhor, porque ele podia novamente ter reiniciado a tal da nova trilogia. Mas eu acho que ele foi melhor que isso. Então eu vou dizer que, na minha opinião, ele mantém o fã feliz. Não costumo falar muito sobre games e esse, mais ou menos, que nem eu falei do passeio lá da Universal, eu não joguei. Então eu não tenho a experiência de ter o controle na mão, mas assisti o gameplay pela história. E eu diria que, mais uma vez, os caras se centram em contar uma história que dessa vez é baseada justamente na tal guerra futurista lá, que até é mais explorada no quinto filme, aonde os caras mostram todas as coisas que acontecem ali, rolando de uma forma onde eles não interferem de forma muito dramática com nada, mas usam basicamente as mesmas mecânicas. Muito mais para você que é fã e tá jogando ter a experiência de participar daquele mundo sem necessariamente fazer parte da grande ópera das histórias por trás do que está acontecendo ali. Então eu diria que é o tipo do jogo que brinda você com toda a gama de fanservice, inclusive te fazendo ter aquela imersão numa parada que é gostosinha de vivenciar ali. Se você gosta dessa história, desse universo, talvez você queira ter a experiência de brincar um pouquinho ali nas ruínas, aquele negócio todo, enganar, enrolar os T-800 e ver como as coisas acontecem, participar inclusive de missão que envolve viagem no tempo. Coisas bacanas, mas como eu disse, que não afetam de fato o todo. Inclusive, a missão que você faz garante que as missões dos filmes anteriores aconteçam do jeito que aconteceram. Então, por isso, eu vou dizer que esse jogo, pelo menos em termos de historinha, é mais um que mantém o fã feliz. E aí, saiu agora de forma meio que concomitante aqui com esse game,
essa nova versão em animação que está na Netflix, do Terminator Zero. Essa merece que a gente converse um pouquinho a respeito dela, porque se todos os outros filmes anteriores, no máximo, acabam caindo nesse negócio de manter o fã feliz, e quando eu digo o fã feliz, eu tô falando de mim, tá? Porque eu sei que eles não se garantiram o suficiente na bilheteria ou na audiência para manter as suas continuações. Então, na visão de muita gente, esses filmes em geral aqui estariam, na verdade, bem aqui embaixo. Eles estariam no mínimo. Aqui não podia ser melhor. Então eu estava colocando eles ali em cima mais para poder atender o como eu vejo a coisa, sabendo que de longe não é exatamente a opinião que o público vai compartilhar. Agora, esta versão conseguiu trazer coisas que eu já imaginava há tempos, retirando os personagens principais já conhecidos da equação completamente. Então eles contam uma nova história que mais uma vez é entrelaçada com os primeiros filmes, mas que corre de forma paralela, inclusive mostrando um futuro que, como eu falei, que já tinham mostrado essa coisa de universos meio que paralelos no quinto e no sexto filme, eles se aprofundam nisso. E por ser uma série animada, ela consegue inclusive passar mais tempo falando dessas coisas de um ponto de vista até mais técnico, talvez até filosófico. Eu gostei bastante, achei que eles conseguiram dar uma renovada no conceito ali e eu gostaria bastante de ver ela ter pelo menos uma segunda temporada para explorar mais as coisas que lá estão. Essa sim, eu vou dizer que eu acho justo dizer que mantém o fã feliz, pelo menos se for um fã de verdade, daquele que gosta da coisa, não apenas alguém que está lá cheio de interesse de ver mais um filme bom, mas um filme bom segundo seus próprios interesses e expectativas. Já foi falado recentemente pelo James Cameron que ele está trabalhando em uma nova ideia para um próximo filme, onde ele meio que vai deixar de lado todos os conceitos que a gente já conhece, como os personagens e até o maquinário dos exterminadores, e se focar muito mais no assunto inteligência artificial, que é um assunto que está super em voga agora nos nossos tempos, onde a gente está pegando a infância dessa tecnologia, que a gente ainda não sabe aonde vai dar. Mas que se a gente descuidar, chega no que ele contou no primeiro filme facinho. Então esse é o momento. Galera, essa foi a minha leitura a respeito da coisa. Eu só movi o 3, o 6, o Sarah Connor e o game para podia ser melhor, porque eu tenho que respeitar o que os outros me mostraram através dos números de audiência e tudo mais, mas por mim eles até estavam um passinho acima. Para mim, Exterminador é que nem pizza. Mesmo frio é bom. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês teriam feito diferente? Vocês assistiram todas essas produções? Vocês sabiam da existência de todas essas coisinhas? Vou ficar no aguardo para ver o que vocês vão deixar nos comentários. Fiquem aí com 2 sugestões de vídeo para continuar seguindo com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera! E até mais!